Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. Hoje estou aqui em casa mesmo, aqui no cantinho do quarto, e estou feliz, por trazer algumas novidades para vocês. A primeira novidade é que eu consegui alcançar a minha primeira meta da reserva de emergência. Eu determinei uma quantidade ali para chegar até o meio do ano e eu já consegui chegar antes do meio do ano. Hoje nós estamos ainda em fevereiro e eu comecei a reservar uma reserva de emergência de dezembro para cá. Depois que eu consegui transferir um carro e uma moto que já é meu, mas eu não tinha conseguido ainda. E eu usei ali o salário, o décimo no final do ano, consegui resolver. Falando aqui em organização financeira, aí eu consegui bater essas metas no final do ano e coloquei metas para esse ano de 2026. E se você também colocou metas, você tem o dever de todos os dias estar lembrando ali. Olha, quando for em dezembro, eu falei que em janeiro seria assim, 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 e eu quero alcançar. E você tem que lutar para isso. Muitas pessoas estão lutando, mas quando chega ali próximo aqui do meio do carnaval em diante, o meio do ano aí chegando, aparecem outras festas, outras distrações e também aparecem dificuldades. E aí as pessoas começam a mudar o rumo das suas metas e chega no final do ano mais uma vez frustrado. Nós temos que entender, pessoal, que nossa vida aqui é passageira. Nós temos um ano determinado, um dia determinado que nós vamos se despedir. Talvez até não dê tempo de se despedir das pessoas que a gente ama. Mas o que vai ficar é o que você vivenciou, o que você deixou marcado nas pessoas, o que você deixou gravado em vídeos, o que você deixou na mente e no coração daquelas pessoas que você ama. E o mais importante é você não deixar problemas seus para as pessoas resolver no seu lugar quando você partir. Quantas vezes eu já vi pais morrerem e os filhos ficarem com contas, dívidas para pagar e ainda ter que custear com todo o trâmite e arcar com o financeiro do enterro, do sepultamento dos pais. Gente, eu fico analisando isso. Tem pessoas que me falaram esses dias: eu não vou fazer nada pelos meus filhos. Não vou dar cá, não vou deixar casa, não vou deixar dinheiro. Mas outras pessoas, não foi as mesmas que eu comentei no vídeo, nos vídeos anteriores, não. E são pessoas totalmente diferentes. Ah, eu não vou comprar casa porque eu vou demorar muito para pagar, eu vou pagar quando tiver velhinho, acabar quando eu já estiver perto de morrer e vou deixar para meus filhos que não fizeram nada. E aí eu fico observando isso, meu Deus, o amor dos pais pelos filhos tinha que ser maiores, tinha que ser o que você poderia trazer para a sua continuação, para a sua posterioridade, sua descendência. Você está determinando que você vai deixar seus filhos sofrendo no mundo, seus netos, porque assim, olha, pessoal, analise. Depois que você morrer, vai ficar os seus filhos lembrando do que você fez, lembrando dos bons momentos, dos maus momentos, lembrando do que você deixou e de que não deixou, da ajuda que você deu ou que não deu. Então, eu aconselho você que é pai, você que é mãe, além de preparar seus filhos para o mundo, para a vida,
Não fazer tudo dentro de casa. Não cozinhar, botar no prato, dar para eles. Não, vocês têm que chegar e preparar eles para a vida. Dizer, meus filhos, ó, você tem que aprender a fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho um filho de 11 anos que ele já se vira aqui em casa sozinho porque a gente precisa sair para trabalhar. Por quê? Porque um dia ele vai ter que se virar sem a gente. A gente vai direcionar o caminho para ele poder, quando ele tiver aí grande, a gente poder também aproveitar um pouco a vida, já que a gente está só trabalhando, né? E ele precisa se virar no mundo, ele precisa ter uma direção que vem dos pais e ele já ter um conhecimento da sociedade, um conhecimento do que ele pode ser, do que ele vai ter que fazer, as obrigações, os deveres como cidadão. E eu acredito que muitos de nós, acho uma grande porcentagem, aí não vou dizer a porcentagem que eu não sei, mas a maioria de nós a gente não foi ensinado a lidar com dinheiro, a lidar com problemas, a resolver problemas. E, e saber que a vida de adulto é diferente de ser criança, a responsabilidade é outra. Eu acredito que se a gente soubesse como seria uma vida de adulto, explicada pelos pais, a gente se prepararia melhor. Eu nunca fui assim de fazer muita besteira assim. Eu tive sempre um apoio assim do meu avô, ele sempre me aconselhou quando ele estava vivo, né? Ele sempre me aconselhou, era como se fosse um pai para mim. E ele dizia: meu filho, não faça as besteiras que eu fiz. Meu avô, ele ganhou muito dinheiro, mas ele gastou com jogo. Hoje o que o pessoal aí joga nessas plataformas, meu avô jogava de baralho, de bilhar, de dominó e perdia dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí os filhos que tinham necessidade de suas necessidades básicas ficavam comprometidas. E ele se arrependia, né? Ele falava, eu me arrependo do que eu fiz, aproveitei o que a carne quis aproveitar e não me preparei, nem preparei meus filhos para o mundo. E eu fico observando isso, as pessoas não querem nem saber. Tem um canal no YouTube que eu nem vou comentar para vocês aqui, eu assisti alguns vídeos dele e eu parei de assistir porque assim ele critica muito a sociedade em si. Não, se fosse criticar assim o sistema, tudo bem, né? Porque o sistema realmente quer que a gente não evolua, quer que a gente dependa dele. Mas o cara, ele xinga as mulheres, xinga as mães de família, os pais de família, que são tudo trouxa, que só pensam em fazer isso e aquilo outro, que não gostam dos filhos, empurram os filhos para a creche, empurram os filhos para os outros, para cuidar, para eles terem tempo para fazer o que quiser da vida. E ele tipo assim deturpa mesmo a sociedade. Só que ele também fez a mesma coisa, né? Ele teve filho, ele teve mulher, hoje ele está sozinho, eu acho que ele se revoltou contra tudo e todos, vive sozinho, se aposentou em CLT também e vive falando mal. E muitas pessoas estão seguindo esse homem. Muitas pessoas estão seguindo esse homem e reclamando da sociedade, reclamando de todo mundo, da família, de filho, de todo mundo. Ele está separando as pessoas umas das outras. Esse pessoal aí cresce no YouTube. Quando eu vejo assim esse tipo de conteúdo e eu assisto, eu fico triste porque as pessoas elas tendem mais a ir pro lado ruim da coisa do que pro lado bom. Mas eu não quero ficar frisando nisso. Eu quero frisar no sentido de que se você hoje se prepara, você tem aí entre 30 a 40 anos, essa é a média das pessoas que começam a se acordar, entre 30 e 40 anos. Se você tem essa idade e você já está se achando velho, é porque você está acordando para a vida. E se você está acordando para a vida, você quer
uma solução antes que a velhice chegue. E a solução que eu digo para você é que você comece a se organizar emocionalmente e financeiramente. Porque quando a velhice chegar, muitas das vezes, se você não teve uma estrutura de família, para que você desse uma estrutura de família para os seus filhos, praticamente você vai estar só na sua velhice. E, gente, eu sou sincero para dizer, eu conheço alguns idosos que sofreram antes de morrer porque não cuidaram dos filhos, porque não deu uma situação de educação para os filhos, uma estrutura familiar para os filhos, e depois no final da vida os filhos meio que ou entregam no asilo, ou abandonam, deixam eles morrerem sozinhos, os pais, ou pegam os pais e tratam como cachorro. Não tratam bem os pais. E os pais morrem ali em desgosto, porque reconhecem o que não fizeram pelos filhos e está pagando na pele antes de morrer. Não sejam desse pai, não sejam a dessa mãe, certo? Então, se você pretende mudar a sua situação para quando você chegar na velhice, você ter sua família do seu lado, ou seja, seus filhos, seu marido, sua esposa, ou quem for agregado a você, você deve se preparar para isso, principalmente emocionalmente. Para você se preparar emocionalmente, o que é que você precisa? Você precisa fazer um inventário da sua vida. Onde é que eu cheguei aqui? Por que eu cheguei aqui? Quais foram as escolhas que eu fiz para chegar até aqui? Onde foi que eu errei para que eu não tenha, para que eu não tivesse o que eu preciso ter hoje? Você tem que analisar os pontos que você errou e você agora tem que formular para você uma nova trajetória até seus 55, 60 anos. Olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não estudei isso, não estudei aquilo, eu não fiz isso pelos meus filhos, eu não fiz isso, não fiz aquilo que eu deveria ter feito para que hoje a gente tivesse uma situação melhor. Mas não é tarde, porque ainda tenho aí uns 20, 30 anos para consertar isso aí. Então o que é que eu vou fazer? Vou começar, nem que seja do zero. Comece do zero, se organize financeiramente, deixe de fazer dívidas, vá cortando o cartão de crédito, certo? Bote na tua cabeça, não compre se você não tiver dinheiro. E se você tiver o dinheiro, pense 10 vezes antes de você comprar e ficar quebrado. O cartão de crédito, eu não aconselho você a cancelar, porque já que você não tem tanta preparação, não tem muita reserva, é bom deixar ele ali reservado para uma emergência, enquanto você vai juntando ali tua emergência de dinheiro, para que sirva para isso e não você não use o cartão de crédito. Então deixe ele ali, mas não compre mais nada, vá pagando até pagar. Pagou, continue pagando como se você estivesse pagando aquela mesma parcela ali, ó, para o cartão de crédito, mas deixando separado num cofrinho ou numa caixinha desses bancos digitais ou físicos, para que você comece, ao invés de usar o cartão de crédito, se precisar um dia você usar a reserva de emergência. Eu comecei nessa ideia, eu disse, em vez de eu colocar no cartão de crédito, ficar 6 meses, 10 meses pendurado ali sem poder comprar mais nada, porque estou com o cartão de crédito ocupado, né? Eu vou começar a fazer o contrário. Eu vou pagar o cartão de crédito e vou continuar como se eu estivesse pagando ele, sendo que eu estou separando ali. E aquele dinheiro ali vai me servir para quando acontecer alguma coisa não recorrer ao cartão de crédito. Só que depois que você vê aquele dinheiro junto, você não quer gastar, porque você não quer ficar quebrado. É gostoso ver o dinheiro ali na conta rendendo aos poucos. Ao invés de você estar no negativo, devendo, você agora está recebendo aos pouquinhos. E quanto mais você vai colocando dinheiro ali, você vai vendo rendendo. E eu queria falar isso para vocês hoje. Hoje eu consegui chegar num limite, né, de reserva de emergência
que eu só conseguia esse tanto de dinheiro quando alguma empresa me mandava embora, né? Não é muito, mas assim, se acontecer alguma coisa assim que... Porque meu limite de cartão de crédito também não é grande. É menos ainda do que o que eu tenho guardado hoje para uma emergência. Olha só, eu já ultrapassei o valor do limite do meu cartão de crédito. Não era muito, não é muito, mas eu já ultrapassei, ou seja, eu tenho ali aquela reserva melhor do que o meu cartão de crédito. E eu alcancei ontem, né? Eu cheguei a alcançar ontem. Não estou trazendo nenhuma informação, galera, aqui para vocês ainda sobre investimento, porque na verdade eu não estou fazendo investimento ainda, nem em ações ou fundos imobiliários, tesouro direto. Esses investimentos eu não estou fazendo, nem CDB, porque ainda eu tenho uma quantidade pouca para comprometer em um investimento que eu não posso recorrer ele na mesma hora ali se eu precisar. Então, por enquanto, eu vou deixando rendendo ali entre 100% e 120% do CDI nas caixinhas. Tem a minha caixinha e tem a caixinha da minha esposa. Quando acabar, chegar no limite da minha, eu vou para o limite da dela. E aí vou juntar aí uma quantidade considerável e depois disso, aí eu vou aplicar, acredito, numa renda fixa até uma certa quantidade e depois que eu tiver uma segurança naquela quantidade que eu tenho, diz, olha, aqui agora eu vou começar a investir numa renda variável, porque eu já tenho uma quantidade que se der alguma coisa errada nessa renda variável que eu vou investir, eu já tenho uma renda fixa bem sólida ali para me socorrer se eu acabar perdendo em ações ou em outros investimentos que eu acabe fazendo depois. Então ainda não me sinto seguro pela quantidade de dinheiro que eu tenho reservado. E isso é muito importante você pensar dessa forma. Tem pessoas assim que eu vejo no YouTube que começou agora, né, está nos primeiros 1.000 e poucos reais e já está investindo aí em renda variável, né? Apesar que eles também estão estudando qual renda variável é mais segura. Mas eu acredito assim, galera, que dependendo da quantidade que você tem, as caixinhas rendem mais do que a renda variável, entendeu? Então não faz sentido. Você tem que fazer o possível para você investir nas caixinhas ali que está rendendo mais do que a renda variável. Até um certo ponto que você tenha segurança o bastante, que você tenha dinheiro bastante para você poder diversificar seu patrimônio. Enquanto isso, eu estou aí só estudando as pessoas, os seus investimentos e também observando as pessoas que estão dormindo ainda. E é triste, galera, é triste. Você está numa terra e você nem alcança teus objetivos de vida, porque assim, ó, as pessoas estão vivendo o momento, só que você vai viver lá com 60 anos. E quando você tiver com 60 anos, você vai estar na mesma condição que você está hoje, ou pior, porque na verdade hoje nós temos ainda saúde para trabalhar. E com 60 anos, será que você vai ter? Você não sabe? E aí chega o cansaço, chega a dor no corpo, chega problemas, o corpo da gente vai envelhecendo e acontece de chegar problemas de saúde que você vai ter que estar tomando remédio recorrente ali e também fazendo exames periodicamente, tem que a maioria ser pago. Então, você tem que se preparar para esse eu seu, que vai ser lá na frente. E aí você não vai querer mais estar pegando no pesado, não vai querer estar trocando de emprego, você vai querer ter uma estabilidade para que você termine sua vida com mais tranquilidade. E para isso acontecer, você tem que começar hoje, tem que começar agora, porque dá tempo ainda. Dá tempo, não é tarde ainda. Então comece a pagar suas dívidas de cartão de crédito ou empréstimo que você tem. Não compre mais nada. Digo, tem pessoas assim que com qualquer coisa quer inventar para gastar dinheiro. Qualquer coisa, não pensando lá na frente. E aí quando passa-se um tempo, aí a pessoa começa a parar de dizer, rapaz, se aquele dinheiro lá eu tivesse guardado tanto de lá para cá,
Uma quantidade aí mínima. Vamos botar ali, sei lá, vamos botar ali no máximo R$ 500. Mas é muito ainda para muita gente. 200, R$ 300 eu acredito assim que a maioria consegue. Aí você fazendo uma continha aí, colocando uma renda fixa, nas caixinhas, tá, e tal. Eu até dei um exemplo aqui esses dias, se tu trabalhar uma vez por semana, dá 400 no mês, né? E aí no final do ano tu tá ali com 4.800 só desse dinheiro aí. Já é uma reserva que você tem ali para resolver qualquer coisa que acontecer em um ano. E as pessoas só um dia por semana. E as pessoas não acordam para isso, né? E aí fora isso, tem o que? A economia que você pode fazer não no supermercado, a economia que você pode fazer na questão vestuária, a economia que você pode fazer saindo menos, né? Não digo que você tem que parar de sair, saia, mas muitas vezes você sai a pé, você não gasta nada e tu tá movimentando teu corpo, preparando teu corpo, né? E, por exemplo, fazer regime. Fazer regime já é uma economia. Olha, eu como de manhã, só vou comer à noite, galera. Mas não é por causa de economia, mas é para fazer um regime para o meu corpo não, né? Eu estava muito gordo, eu estava com quase 100 quilos, eu diminui aí uns 8 quilos já quase, né? Só fazendo um regime de meio-dia, né? Então assim, já acaba aí economizando uma grana. Imagine, um mês você só comendo de manhã e à noite. Então assim, já serve como uma economia também, e é um regime que tá meu, até o aplicativo do banco, eu tentei fazer lá o reconhecimento facial, eles não aceitaram. Meu rosto ele desinchou. Então assim, comece agora. Comece agora. Eu tô assim alegre pelas conquistas que eu tô fazendo, tô realizando todos os dias. Tem mais coisas para contar para vocês que eu vou contar em outro vídeo, que está acontecendo na minha vida assim de muita felicidade, né? Muita felicidade é tipo como se fosse um sonho se realizando, mas ainda não cheguei na onde eu quero. Por quê? Porque não é definitivo, é um sonho que está se realizando, mas ele é temporário. E eu quero realizar esse sonho que ele fique permanente, como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás. E eu vou lutar para isso. E eu tô vendo pessoas também na internet, pessoas assim que acordaram já novo, pessoas jovens na casa dos 18, 20 anos, até casos raros assim de 14, 15 anos, pessoas que já começaram a juntar dinheiro para ter um futuro bem melhor, né, do que os pais, do que outros familiares. Então eu observo assim pessoas na casa dos 20 anos, 25, 30 anos, aí já com patrimônio aí muito bom na conta, já ganhando uma renda por mês ali. E essas pessoas se elas se organizaram agora, quando tiver com 40 anos, 50, já são milionários. E aí já consegue deixar de depender dos empregos e começa a viver da própria renda que ele foi investindo com os anos. E é sobre isso que eu quero que você entenda, que eu quero que você faça, ainda dá tempo. Olha, para a pessoa ser milionária, se ela tiver uma constância de investimento, tem pessoas aí que conseguem juntar até R$ 1.000 por mês, ou até mais, dependendo das pessoas. Para elas chegarem em 1 milhão, aí é rapidinho. Mas não, olha, não tem cabeça. 1 milhão já dá 10 mil por mês de salário. Analise, você ter 10 mil ali por mês para tu sobreviver, sem mexer no 1 milhão, só dos juros. E tem pessoas que podem sobreviver com 3, tranquilo, 3, 4, 5, já é demais. E ainda sobra 5 para continuar reinvestindo aquele dinheiro só aumentando. Tem pessoas que têm essa condição. Tem pessoas que têm condições de juntar 500, de juntar 700, de juntar 1.000 por mês, de juntar 1.500, 2.000. Pessoas que ganham ali entre 2 a 4 mil. Eu digo assim.
entendeu? Às vezes a mulher e o marido, os dois juntos trabalhando, alcançam aí uma renda de 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, imagina. Ah, vamos viver com 3 e guardar 3, vamos viver com 4, guardar 2, ou vamos viver com 5 e guardar 1. Né? Tem essa condição, mas não, a pessoa quer levar o padrão, quer comprar agora coisa de marca. Não, não quero mais camisa de 20, 30 reais, eu quero agora camisa de 80, 100, eu quero uma calça de 200, 300, 400, eu quero um sapato aí de 300, 500 reais, não quero mais de 100, 150. Então é esse mal aí que faz com que a pessoa lá na frente não tenha uma folga financeira, uma vida de qualidade, né? Porque agora que você é novo é que você tem que ralar. Beleza? É isso que eu queria deixar para vocês. Não deixe de assistir os próximos vídeos, eu tenho novidades para contar. Beleza, galera? Então fique com a gente aí até o próximo vídeo. Continue empenhado para suas metas desse ano, que eu tenho certeza que junto comigo a gente vai chegar longe. Nós dois. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.